Há 6 séculos antes do nascimento de Cristo, na magnífica Babilônia, um rei impiedoso dominava com mão de ferro, mas o destino estava prestes a cruzar seu caminho com uma figura notável: Jesus. Muitos desconhecem que, mesmo no Antigo Testamento, o nome de Jesus ecoa. E é precisamente nesse cenário que nossa história se desenrola. Dentro das páginas do livro de Daniel, a trama se desenrola na opulenta Babilônia, um território subjugado por Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel que encontrava satisfação em atormentar seus súditos. Este líder, que governava como ditador absoluto após subjugar a Síria, voltou sua atenção para o Egito, seu maior rival à época. E assim, com Judá em seu caminho, esse obstáculo deveria ser erradicado se ele almejasse concretizar seu ambicioso domínio sobre um vasto império. Foi então que Nabucodonosor emitiu uma ordem imperativa. Jovens judeus deveriam ser treinados para servi-lo como sábios e homens de sabedoria. Nomes como Daniel, Hananias, Misael e Azarias constavam entre os escolhidos. Mas, sob o domínio babilônico, seus nomes foram alterados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, com sua imponente visão, ordenou a criação de uma colossal estátua dourada. Essa majestosa figura, com seus impressionantes 27 metros de altura, possivelmente concebida para unificar os estratos da sociedade sob uma grandiosa cerimônia, onde os líderes compareceriam à dedicação da estátua erigida por Nabucodonosor e deveriam se curvar em adoração. Aqueles que ousassem desobedecer a esta ordem draconiana corriam o risco de serem lançados em uma fornalha ardente, onde seriam consumidos pelas chamas até se tornarem cinzas. Todos se submeteram à vontade de Nabucodonosor, pois ele estava decidido a se estabelecer não apenas como líder político incontestável da Babilônia, mas também como a máxima autoridade religiosa na cidade. Entretanto, naquela sala imponente, onde multidões curvavam a cabeça, 3 homens se destacaram pela resistência incomum. Imagine a pressão social insuportável que eles enfrentavam. Eles eram observados por olhos invejosos de caldeus que rapidamente correram para denunciar sua recusa em adorar a estátua. Esses 3 jovens hebreus haviam alcançado posições proeminentes, apesar de sua captura, mas sua fé inquebrantável os impedia de prestar homenagem a qualquer divindade que não fosse o Deus de Israel. Em um jogo de interesses e inveja, os funcionários de menor escalão viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, e não hesitaram em fazê-lo. Quando a notícia da desobediência desses corajosos homens chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, sua fúria imediatamente se inflamou. É notável que, mesmo em seu ímpeto de raiva, ele tenha permitido que os acusados se defendessem. Um possível indício de respeito por eles. No entanto, não haja dúvidas de que o rei só aceitaria uma resposta: submissão total. Eles estavam diante de 2 escolhas angustiantes: curvar-se diante da colossal estátua de ouro ou enfrentar o fogo ardente. Apesar de seu elogio prévio ao deus hebraico, Nabucodonosor acrescentou um desafio provocante: quem é o Deus que pode livrá-los do meu poder? A pergunta do rei, como antes, seria respondida no devido tempo. Ao escutar essas palavras, a fúria de Nabucodonosor atingiu seu ápice, e ele ordenou imediatamente que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos à sua presença. Diante do monarca, ele fez a pergunta direta: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que eu ergui? Os destemidos judeus desafiaram a ordem direta do rei e se entregaram completamente nas mãos de Deus. Sua resposta, nada menos que notável, ecoa pela eternidade: ó Nabucodonosor, não é necessário que nos defendamos diante de ti nesse assunto. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Contudo, mesmo que ele não o faça, saibas, ó rei, que não adoraremos os teus deuses nem a imagem de ouro que ergueste. Em outras palavras, eles proclamaram que preferiam enfrentar a morte a renegar a sua fidelidade a Deus. Mesmo diante da possibilidade de serem consumidos pelo fogo, permaneceriam fiéis ao Deus vivo, recusando-se a adorar uma inerte imagem de ouro. A determinação deles não surgiu por acaso. Era fruto de uma preparação longa e profunda.
A fúria de Nabucodonosor atingiu níveis inimagináveis, e sua expressão facial mudou drasticamente ao ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual, e designou homens robustos de seu exército para amarrar os 3 corajosos judeus e lançá-los nas chamas ardentes. Assim, aqueles homens valentes caíram, amarrados no meio da fornalha em chamas. Nabucodonosor, estupefato, levantou-se apressadamente e dirigiu-se a seus conselheiros. Não lançamos 3 homens, amarrados dentro do fogo? Em resposta, eles confirmaram: certamente, ó rei. No entanto, o que ele testemunhou em seguida o deixou perplexo. Mas vejo 4 homens desamarrados, caminhando pelo fogo, e nenhum deles está ferido, e o quarto se assemelha a um ser divino. Quando Nabucodonosor testemunhou os homens caminhando incólumes nas chamas, ele não apenas ficou atônito com o milagre que presenciou, mas também se surpreendeu com a presença de uma 4ª figura, que parecia ser um filho de Deus. Esse indício sugere que, de alguma forma, ali estava Cristo antes de sua encarnação. Nabucodonosor, em suas palavras, nos revela que a 4ª pessoa na fornalha era um filho de Deus. Nos momentos mais desafiadores do sofrimento dos 3 jovens, Jesus estava presente fisicamente no meio do julgamento na fornalha ardente. Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego talvez não tenham plena consciência da presença de Jesus naquele momento, há indícios de que, em algumas ocasiões, eles perceberam a proximidade de Jesus em meio às suas aflições. O relato descreve que Nabucodonosor viu 4 homens desamarrados andando pelo fogo, e nenhum deles estava ferido, e a aparência do quarto era semelhante à de um filho dos deuses. O episódio testemunha a presença de Cristo no Antigo Testamento, destacando que ele sempre esteve ao lado de seu povo, mesmo antes de sua vinda como Salvador. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho de fé, coragem e perseverança que nos lembra de que Deus está conosco nos momentos mais desafiadores. Diante dos obstáculos, devemos depositar nossa fé em Deus e manter nossa devoção. As palavras corajosas proferidas por esses jovens são profundas. Mas se ele não o fizer, saibas, ó rei, que não adoraremos os teus deuses nem a imagem de ouro que ergueste. Essa história nos inspira a ser fiéis a Deus independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Quando permanecemos leais a Deus, mesmo sob perseguição, podemos ter a certeza de que Ele está conosco. Além disso, ela nos ensina que, embora enfrentemos desafios, Deus tem o poder de nos livrar das dificuldades ou nos sustentar de maneira miraculosa no meio delas. Assim, podemos manter nossa esperança, mesmo nos momentos de sofrimento, porque compreendemos que esta vida não marca o seu fim, e há uma vida além da morte. Esse é o compromisso de Deus para todos que o amam e o obedecem. A consciência de que passaremos a eternidade com Deus nos permite superar as adversidades e sofrimentos desta vida. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego serve como um poderoso lembrete de que a fé inabalável e a coragem de permanecer fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, são qualidades verdadeiramente admiráveis. Diante da fornalha ardente, eles emergiram ilesos, pois Deus estava ao lado deles, protegendo-os. Isso nos ensina que quando depositamos nossa confiança em Deus e mantemos nossa devoção, Ele nos sustenta mesmo nas situações mais desafiadoras. Assim como esses 3 homens valentes, cada um de nós enfrenta desafios e tribulações em nossas vidas. A história deles é um chamado para todos nós para mantermos nossa fé e confiança em Deus, não importando as adversidades que surjam. Devemos lembrar que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo quando enfrentamos as chamas da adversidade. Às vezes as provações podem parecer esmagadoras, mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Ele tem o poder de nos livrar das dificuldades ou de nos dar a força necessária para enfrentá-las. Nossa esperança reside na promessa de uma vida eterna ao lado de Deus, o que nos capacita a suportar as tribulações desta vida. Portanto, que a história inspiradora de Sadraque, Mesaque e Abednego continue a nos motivar a sermos fiéis a Deus,
confiando em sua presença, mesmo quando as chamas da vida ardem ao nosso redor. Independentemente das circunstâncias, podemos encontrar coragem e esperança na certeza de que Deus está conosco e nos guiará em nossa jornada. Agora que compartilhamos essa história inspiradora de Sadraque, Mesaque e Abednego, adoraríamos saber a sua opinião. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe esta mensagem de fé e coragem com seus amigos e familiares. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo inspirador todas as semanas. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por nos acompanhar. Até o próximo vídeo aqui no canal. Abraços!